Graça e paz, meus amados irmãos. Esse mês é um mês dedicado à família. Família que é uma bênção de Deus nas nossas vidas, especialmente nesse momento em que nós estamos dentro de casa, vivendo um isolamento social, afastados da presença uns dos outros, mas jamais da presença do nosso Deus. E nós não apenas agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias, mas precisamos entender que esse é o momento de cuidar dos nossos familiares, esse é o momento de fazermos a nossa parte. Se você puder, fique em casa, porque assim você garante a sua segurança e também você ajuda a preservar vidas preciosas, a sua inclusive e também dos seus entes queridos, dos seus familiares. E é nesse espírito que eu quero compartilhar a reflexão da palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50, onde está escrito: Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e os seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse alguém a Jesus: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. A verdadeira família de Jesus. Que o Senhor nosso Deus abençoe sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. A verdadeira família de Jesus. Meus amados, esse trecho do Evangelho, ele nos ensina que Jesus ele veio formar uma família. Ele veio formar uma família inconfundível. Ele veio formar também uma família unida. E Jesus veio formar uma família distinta. Pensando nesse tema da verdadeira família de Jesus, eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler, que essa família, a família de Jesus, é uma família sem igual. Como eu já disse, Jesus veio formar uma família distinta. E eu vejo isso no versículo 48 e no versículo 49. Versículo 48, ele, porém, respondeu ao que lhe falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus levanta a questão sobre quem são os membros da sua família. E ele responde surpreendentemente no versículo 49, onde diz: E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Amados, Jesus ele considera cada discípulo seu como membro da sua família. E numa família, nós sabemos que cada membro é importante. Uma família, cada membro é precioso. Cada membro é indispensável. E não é diferente nessa família de Jesus, que são os seus discípulos. Você já pertence a essa família? Você já pertence à família de Jesus? Se ainda não, o que você está esperando? É preciso pertencer
a família de Jesus. Você pode me perguntar como? E eu te digo, sendo um discípulo de Jesus, porque Jesus, como nós podemos ver, ele considera sim cada discípulo seu como um membro da sua família. E é por isso que eu torno a dizer, é preciso pertencer à família de Jesus. Além disso, eu vejo que a família de Jesus, ela jamais é abandonada por ele. Jesus veio formar uma família unida. Novamente, eu quero citar o versículo 49, onde diz, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. O que me chama a atenção é que Jesus, ele mostra e diz, eis aqui. Uma coisa que nós percebemos nos evangelhos é que Jesus e seus discípulos eram inseparáveis. Por isso ele podia dizer, eis aqui. Os discípulos sempre estavam com ele, junto dele. E pensando nessa família de Jesus, que jamais é abandonado por ele, jamais se separa dele, eu comecei a meditar sobre algumas coisas que têm separado as famílias. Por exemplo, o divórcio. Vemos num tempo onde o divórcio ele tem separado inúmeras famílias, mas eu quero dizer para você que o divórcio ele não pode separar Jesus da sua família. Sabemos também que a distância separa entes familiares, entes queridos, mas a distância também não pode separar Jesus de sua família. Até mesmo a morte. E preste atenção, nós vivemos um tempo onde várias famílias têm sim sido separadas de seus entes queridos, não só no nosso país, mas em todo o mundo, por causa do contexto que nós vivemos. Mas eu quero dizer para você que até mesmo a morte não pode separar Jesus da sua família. Jesus mesmo, ele declarou, um texto muito conhecido, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma garantia de que nem mesmo a morte pode separar Jesus da sua família. De fato, ele veio formar uma família unida, muito unida, inseparável. Mas é preciso crer em Jesus como único Salvador. Você crê? É preciso crer em Jesus como único Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 26. O apóstolo Paulo nos diz, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É preciso crer em Jesus como único Salvador. E finalmente, eu vejo que a família de Jesus, ela procura fazer a vontade de Deus. Jesus, ele veio formar uma família inconfundível. No versículo 50 ele diz, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus amados, os discípulos de Jesus, eles são inconfundíveis. Por isso eu falo com toda a autoridade que Jesus ele veio formar uma família inconfundível. Sabe por que os discípulos de Jesus são inconfundíveis?
Eles são inconfundíveis porque, primeiro, eles conhecem a vontade de Deus. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele declarou que ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. E lá no versículo 40, ele disse: porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho de Deus e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe porque os discípulos de Jesus são inconfundíveis? Porque eles conhecem a vontade de Deus. Não apenas isso, eles são inconfundíveis porque eles concordam com a vontade de Deus. E mais importante, eles procuram fazer a vontade de Deus. Jesus disse: qualquer que fizer a vontade, meu Pai, que está nos céus, esse é um membro da minha família, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Você é um discípulo de Jesus, você é uma discípula de Jesus, você conhece a vontade de Deus, você concorda com a vontade de Deus, você tem procurado fazer a vontade de Deus. Pense nisso. Mas lembre-se que é preciso fazer a vontade de Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele declara: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É preciso fazer a vontade de Deus. É preciso crer em Jesus como único Salvador. E é preciso pertencer à família de Deus. Vem fazer parte da família de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família com muita saúde e com muito sucesso. Amém.